Amém, louvado seja o Senhor. O grupo Logos, que maravilha de canção, não é? Louvado seja o nosso Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos salvos, poder de Deus. 1 Coríntios 1:18. As Olimpíadas de Paris terminaram. Hoje foi a cerimônia de encerramento. E algumas coisas aconteceram nessas Olimpíadas, alguns momentos bem difíceis de serem digeridos, mas eu gosto muito de esporte. Eu confesso para vocês que acompanhei algumas modalidades, torci em outras, torci pelo voleibol feminino, gosto muito do voleibol, nem tanto do masculino. Eu gosto mais do voleibol feminino por ver a garra, a determinação daquelas meninas em conquistar as medalhas. Então, algumas modalidades eu confesso para vocês que eu acompanhei, e uma das modalidades que me chamou a atenção foram as modalidades da ginástica, principalmente da ginasta Rebeca Andrade, a nossa Rebeca Andrade, que trouxe algumas medalhas para o Brasil, é uma das maiores atletas do mundo. E uma cena ficou marcada quando ela ganhou medalha de ouro no salto, e ela então foi para o pódio. E as duas ginastas americanas, você deve ter acompanhado isso, se curvaram diante dela, reconhecendo o talento e a medalha merecida que Rebeca Andrade ganhou naquela modalidade, não é? Ou seja, aquelas ginastas, elas mostraram todo um espírito olímpico ao reconhecerem a grandeza de Rebeca Andrade. Foram realmente são dignas de nota, porque isso ficará na lembrança do mundo todo por muitos dias, pelo espírito olímpico e principalmente pelo reconhecimento de que Rebeca merecia aquele ouro, não é? Elas se alegraram, elas aplaudiram e elas compartilharam da sua alegria com Rebeca Andrade ali naquele pódio. E isso é uma dos grandes momentos das Olimpíadas, excetuando aqueles momentos bem difíceis, quando o cristianismo ele foi alvo de zombaria, e vocês sabem o que aconteceu lá na abertura. Eu gostaria, nesta noite, de falar um pouco sobre isso, porque assim como eu havia anunciado para os irmãos, semana passada estudamos sobre o filho pródigo, aquele que partiu, não é? A palavra pródigo significa esbanjador, aquele que gastou todos os seus bens, produto da sua herança que ele havia pedido ao seu pai, e retornou para casa, foi restaurado, foi perdoado pelo pai e recolocado na sua condição de filho. Mas havia o outro filho, aquele que não partiu, aquele que não foi, aquele que ficou em casa. Eu quero pensar sobre esse outro filho que ficou. Eu quero que nós analisemos a história desse rapaz, cujo nome não sabemos a idade, mas o que nós recebemos de informações aqui, nesse texto de Lucas 15, de 25 a 32, nos dão um nuance do que era o coração daquele rapaz, não é? Semana passada, em relação ao filho que partiu, ao filho pródigo, nós aprendemos pelo menos 3 coisas. Nós aprendemos que Deus não está aberto a negociações. Nós aprendemos que o pecado sempre cobra o preço, mais cedo ou mais tarde. E nós aprendemos que nunca é tarde para recomeçar. Os irmãos vão se lembrar, e eu tenho dito isso por reiteradas vezes, que Jesus, ao contar essa parábola, ele está respondendo aos escribas, fariseus, doutores da lei, que o haviam questionado pelo fato de ele comer com pecadores e publicanos. Os publicanos eram odiados
pelos líderes religiosos e por toda a nação, porque eram considerados traidores, trabalhavam para o Império Romano, arrecadando impostos. A maioria deles eram pessoas desonestas, que enriqueciam às custas do povo. Mas Jesus era aberto, Jesus não era seletivo, Jesus recebia tudo e todos, Jesus ouvia todos, Jesus auxiliava todos. E aqui está Jesus comendo com pecadores, comendo com publicanos, e ele é censurado e julgado pelos líderes religiosos. Jesus então vai contar 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola dos 2 filhos perdidos, ou a parábola do filho pródigo, não é? O que é que Jesus está querendo com isso? Jesus quer responder aos escribas e fariseus, e ele lança a mão do seu método preferido, que era o método das parábolas. Irmãos, é muito importante que nós tenhamos essas informações para que possamos ter uma melhor compreensão do texto bíblico, não é? Pois bem, depois que o filho voltou, foi reconstituído toda a sua história ali em alguns minutos, né? Toda a sua história passou por sua mente. Ele pôde naquele momento ponderar sobre todas as suas escolhas e ouvir do pai que estava tudo bem, que o pai o aceitava. O pai coloca um anel no dedo, o pai coloca alparcas nos pés, o pai o veste adequadamente, ele é restabelecido a sua condição de filho. E agora o pai manda buscar o bezerro cevado, que era um bezerro, que era um animal preparado para ocasiões especiais. A festa começa, e as festas dentro de um contexto judaico eram muito barulhentas, ouvia-se cantos, ouvia-se muita música, muitos instrumentos musicais, muita dança. E agora o filho que ficou, esse filho mais velho, ele volta do campo. Eu quero ler para vocês o texto mais uma vez, só para que nós possamos nos situar. Ainda estamos com o horário bem tranquilo, e eu prometo que vou ser bem pontual com os irmãos, mas eu gostaria de ler esse texto. O texto diz assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. Era impossível não ouvir. O barulho era algo digno de nota, porque ele ia longe. O filho ouviu que havia algo diferente na casa, e chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão. Observe só a empolgação do criado, não é? Veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ao invés daquele daquele irmão mais velho, que poderia até ser mais jovem, se alegrar com isso e sair correndo para dar um abraço no irmão, por exemplo, como Esaú fez com Jacó. Depois de tanto tempo, Esaú correu, abraçou Jacó, beijou o seu pescoço. Também havia um problema entre eles, que foi superado pelo tempo. Então, enquanto aqui na história de Jacó e de Esaú você vê uma reconciliação entre irmãos, você não observa isso no coração do irmão mais velho. Ao invés de correr, ao invés de ir realmente em direção ao irmão, de o abraçar, de o beijar, esse rapaz está com seu coração fechado. E o versículo 28 diz que ele se indignou e não queria entrar. O pai precisou sair para tentar convencê-lo e levá-lo para esse momento de reconciliação, não é? Mas ele respondeu a seu pai: percebam comigo como estava o coração do irmão mais velho, que lá na partilha da herança ficou calado. Qual era a obrigação do irmão mais velho? Corrigir o irmão mais novo, repreendê-lo, levá-lo a se conscientizar da afronta que ele havia cometido com seu pai. Mas não é isso que ele fez. Ele ficou calado, porque ele também foi beneficiado. A partilha foi entre ambos. E agora ele vê o irmão de volta. Depois de ter feito tudo que fez, ele então responde para o seu pai: veja só, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes,
tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Aquele novilho que nós estávamos preparando para uma grande ocasião, justamente com ele o Senhor mandou matar, foi para ele que o Senhor mandou matar. O novilho cevado foi usado para comemorar o retorno do meu irmão que o desonrou, que o desobedeceu, que o afrontou, que desperdiçou tudo. É isso que o irmão mais velho está fazendo aqui. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. É interessante, a parábola não tem uma conclusão, perceberam isso? A parábola não tem uma conclusão. Por quê, irmãos? Por quê? Porque quando Jesus conta a parábola dos dois filhos, o filho que partiu, caiu em si, se arrependeu, voltou e foi restabelecido pelo pai, representava quem? Os publicanos e os pecadores. Mas agora, quando Jesus conta a segunda parte da parábola e fala daquele filho que estava do lado de fora e que não queria entrar para receber o irmão, Jesus está falando para quem? Quem esse rapaz representa? Os escribas, fariseus e doutores da lei. Então Jesus, na verdade, ao não apresentar uma conclusão para a parábola, ele está como que lançando essa questão para os líderes religiosos. Ele está como que perguntando para eles: e vocês? Vocês vão entrar para a festa? Vocês vão entrar para comer conosco? Porque Jesus estava comendo com os publicanos e com os pecadores. Jesus então, ao contar a parábola e não dar a ela uma conclusão, ele está dizendo: vocês vão ficar do lado de fora? Ou vocês irão entrar e comer conosco? Então fica aqui a dúvida: será que aquele rapaz, aquele irmão mais velho entrou depois dos apelos do pai? Ou será que não? Isso foi proposital. Olha que interessante, olha a inteligência do nosso Senhor, olha como Ele conduzia todas as coisas. Ele deixou essa pergunta no ar. Ele desafiou os escribas e fariseus, que aqui são representados por esse irmão mais velho: vocês vão ficar de fora ou vocês vão entrar? Não há dúvidas, irmãos, não há dúvidas. E o Warren Wiersbe, o comentarista bíblico Warren Wiersbe, no seu comentário de Lucas, ele diz o seguinte: devemos reconhecer que o irmão mais velho possuía sim algumas virtudes louváveis. Trabalhava arduamente e obedecia ao pai. Não envergonhou sua casa nem sua vila, e ao que parece tinha amigos suficientes para poder planejar uma boa festa. À primeira vista é um cidadão exemplar, e comparado com o irmão, é quase um santo. Havia virtudes naquele moço, mas as principais virtudes, não. Assim como nos escribas e fariseus. Eles tinham virtudes. Eram homens que zelavam muito da lei, mas isso não era suficiente. Não adianta você ser um religioso. Não adianta você ser obediente aos critérios apresentados pela igreja ou pela sua confissão de fé. Não adianta sermos religiosos se não houver sentimentos colocados em nosso coração pelo Espírito de Deus e que devem estar lá. Jesus está fazendo um apelo aqui para que aqueles escribas e fariseus façam uma análise de si mesmos e percebam que tipo de sentimento permeava a vida deles. Porque não havia no coração desse moço os principais sentimentos que precisam estar presentes no coração de um filho de Deus. Pelo contrário, observe comigo aqui pelo menos duas questões relacionadas a esse rapaz. Embora fosse um filho diligente, esforçado, disciplinado, trabalhador, embora fosse tudo isso, faltava nele algumas coisas. E pelo contrário, alguns sentimentos estranhos estavam presentes no seu coração.
Primeiro, ele tinha um espírito legalista, que levava o pedido de punição até o ponto de não haver mais espaço para a misericórdia. Em outras palavras, quando o filho ouve as músicas, a cantoria, quando ele fica sabendo que uma festa está acontecendo para o seu irmão mais novo, ele quase que pede ao pai: pai, o senhor não tem que fazer festa para o meu irmão, o senhor precisa puni-lo, o senhor precisa castigá-lo, ele o desonrou, ele desonrou a família, ele desonrou a nossa aldeia, ele é passível de ser aplicada nele a justiça que a lei determina, ele precisa ser punido, pai. Não receber uma festa de boas-vindas, que coisa absurda. Esse era o sentimento que estava presente no coração daquele irmão. Então, perdoar, receber e honrar o irmão mais novo, não importando as circunstâncias que se desejava suavizar, era considerado fraqueza e falta de preocupação com a justiça. Esse era o coração daquele irmão mais velho. Era isso que estava presente no coração dele. Esse sentimento: meu irmão tem que ser punido, meu irmão tem que ser justiçado. Mas ao invés disso, ele recebe uma festa. Percebe a indignação dele? O porquê desta indignação? Em segundo lugar, a causa da ira do irmão mais velho, segundo o comentarista bíblico Francis Bacon, é sem dúvida a causa básica: o egoísmo. Ele queria tudo para si, toda a honra, assim como toda a propriedade de seu pai. Por isso que esse irmão mais velho que fica, ele nos faz entender, ele acende um alerta em nós, uma luzinha de alerta, para que nós pensemos em alguns perigos que nós também corremos. Porque ao ouvir essa parábola do filho pródigo, nós achamos, ou pelo menos quando a lemos, nós achamos a parábola maravilhosa. É uma parábola que fala de amor, que fala de perdão, de misericórdia, de compaixão. É uma parábola que fala de receptividade, de abertura. É uma parábola que mostra como Deus trata o pecador, como Deus recebe o pecador. Uma parábola maravilhosa, maravilhosa. Mas também há nesta parábola uma parte que precisa estar diante de nós como um alerta, porque esse rapaz que fica, esse irmão mais velho que fica, muitas vezes ele pode estar nos querendo ensinar algumas coisas, e eu quero agora, a partir de agora, pensar sobre isso com os irmãos. Algumas aplicações, alguns ensinamentos que eu vejo aqui, e nada do que está aqui nesse livro deve ser desperdiçado. Você aprende com tudo nesse livro, tudo, com os bons exemplos e com os maus exemplos também. O apóstolo Paulo disse que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu sim posso aprender aqui algumas coisas com esse irmão mais velho que ficou. A primeira coisa que eu quero conversar um pouco com os irmãos: não deixemos, preste atenção, não deixemos que o fato de Deus não tratar os pecadores como eles merecem e recebê-los através da graça, interfiram em nosso relacionamento com Ele. Meus irmãos, eu cheguei para a Igreja de Jesus em 1988, já contei essa história para vocês. Fui convidado por um irmão querido, na época, Congregação Batista do Danilo Passos, pastoreada pelo querido e saudoso pastor Gerson Rodrigues Lima, que foi meu primeiro pastor. E quando eu cheguei naquela congregação pequena, simples, o amor de Deus invadiu o meu coração, e daquela quarta-feira fria do mês de abril para cá, eu nunca mais abandonei o Senhor, e lá se vão 36 anos. Mas eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu fui muito bem recebido pela igreja, recebi um abraço caloroso da irmã Denise, foi a primeira pessoa a me abraçar na igreja.
tenho um carinho muito grande por toda a família. Mas eu era uma pessoa muito fácil de ser aceita na igreja. Não bebia, não fumava, nunca cometi crime algum, era um bom filho, não era um rapaz bagunceiro que aprontava, que desrespeitava, não tinha ficha criminal. Eu era muito fácil de ser aceito na igreja, muito fácil. Assim como há muitas pessoas que são fáceis de serem aceitas na igreja. Talvez você possa dizer, pastor, eu também fui fácil de ser aceito na igreja. Claro, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. A igreja não é composta apenas de pessoas fáceis. A igreja também é composta de pessoas difíceis de se receber. E nós precisamos pensar nisso. É aqui que corremos o risco, muitas vezes, de nos parecer com esse filho que ficou. Permitam-me fazer umas perguntas para vocês agora. E se o Senhor, na sua graça, na sua misericórdia, no seu amor, enviar para nós um assassino, confesso, que matou pessoas, que se converteu, que creu em Jesus, buscou o perdão de Deus e agora quer uma igreja para congregar. Como nós vamos reagir? Eu repito, existem pessoas que são fáceis de serem recebidas na igreja. Mas e se Deus enviar para nós um assassino confesso, que matou muitas pessoas, e ele chegar aqui e falar, pastor, eu quero congregar aqui, eu sou fulano de tal, minha história é essa, eu criei, entreguei minha vida para Jesus, pedi perdão a Deus, Ele me perdoou, cumpri a minha pena, matei pessoas, fiz com que filhos ficassem sem seus pais, sem suas mães, fui um assassino terrível, mas eu preciso de uma igreja para congregar e eu gostei da proposta da igreja e eu quero congregar aqui. Sejamos sinceros, como é que nós olharemos para esse irmão? Lá no fundo. E se o Senhor enviar para nós pessoas com essas configurações? Um bandido da pior categoria, que fez tudo o que uma pessoa sem Deus pode fazer, mas se ele for alcançado pela graça de Deus e vier congregar conosco, eu pergunto, você o abraçará como me abraçaram naquele dia, naquela quarta-feira? Você pegará na mão dele, Guilherme, e você dirá, meu irmão. Em 1990, eu não sei se foi em 91 ou 92, a atriz Daniela Pérez, lembram disso? Foi brutalmente assassinada. O autor do crime, Guilherme de Pádua, lembram da história? Foi julgado, condenado, cumpriu pena. Mas aquele homem se converteu. Creu em Jesus, entregou a vida dele para Jesus. Interessante que, recentemente agora, eu assisti um documentário sobre isso. E me perdoe, irmãos, ao assistir o documentário, se não tivermos o Espírito Santo de Deus morando em nós, você fica indignado. Ali diante daquela tela de TV, eu e minha esposa estávamos assistindo o documentário. E havia ali naquele documentário toda uma descrição de tudo como foi planejado, orquestrado e como aconteceu. Esse rapaz, Guilherme de Pádua, ele foi preso, cumpriu a sua pena, foi levado ao Senhor Jesus ainda na prisão, se converteu, saiu, se tornou um pastor e passou a congregar numa igreja evangélica. E se fosse a nossa? E se ele estivesse sentado aqui agora, do lado do Edmar?
ou do lado do irmão Toninho, ou do lado do irmão Aurelino, que é um juiz? Como é que nós agiríamos? É muito fácil quando não é conosco, sim ou não? Como é que nós agiríamos? Então não se assuste se de repente no seu coração você perceber que você parece com esse rapaz que ficou. Porque às vezes eu me pego fazendo a mesma pergunta para mim. E se um homem que violentou várias mulheres estivesse aqui nessa noite entregando a vida para Jesus? E se alguém que assassinou crianças indefesas? Vocês estão entendendo a profundidade da coisa? Não é tão fácil assim. Esse moço foi na televisão, foi entrevistado, Guilherme de Pádua, e eu não vou entrar no mérito da questão, irmãos. Ele faleceu há um tempo atrás, vitimado por um ataque cardíaco, mas será que ele está lá no céu com Jesus? Quem sou eu para dizer que não? Quem sou eu para dizer que Guilherme de Pádua não está no céu? Eu não estou aqui, de maneira nenhuma, pondo panos quentes ou passando a mão na cabeça, ou tentando dizer para você que é algo simples de digerir, porque não é. E se ele fosse membro da nossa igreja? E se um bandido da pior espécie estivesse aqui conosco hoje, cantando louvores a Deus? Ele estaria cercado de amor, compreensão, perdão? Ou ele estaria isolado num canto, porque ninguém quer conversa, ninguém quer se aproximar, ninguém quer pegar na mão? Foi o que aconteceu com esse irmão aqui. O quê? Meu irmão, depois de tudo que ele fez, depois de ter tratado meu pai como ele tratou, depois de ter desonrado meu pai, depois de ter envergonhado nossa família, depois de ter gastado todo o dinheiro da herança que o nosso pai acumulou ao longo dos anos, com muito trabalho e esforço, o meu irmão tem que ser justiçado. O meu irmão tem que pagar por tudo que ele fez. Esse é o coração desse homem. Irmãos, eu quero dizer em outras palavras essa primeira aplicação. Cuidado para não acharmos Deus injusto com base em nossa própria justiça. A graça de Deus não é o que nós imaginamos que ela seja. A graça de Deus vai além do que nós pensamos que ela é. Paulo vai dizer: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Todos os homens. Então, não deixemos que o fato de Deus não tratar os pecadores como eles merecem e recebê-los através da graça, interfiram em nosso relacionamento com Ele. Há uma frase que diz assim: não há buraco tão profundo onde Deus não possa alcançar e resgatar o pecador. O braço do Senhor sempre chega lá e tira as pessoas do mais profundo do abismo. E aqui eu quero repetir mais uma vez: não se assuste se você tiver dificuldade de responder essa indagação levantada por essa aplicação. E se fosse comigo, como é que eu reagiria? Como eu agiria se eu estivesse do lado de um criminoso que destruiu famílias? Eu fico pensando principalmente para os juristas da igreja. Como deve ser isso? Irmão Aurelino, só a graça de Deus para nos tornar capazes de não agir como esse irmão mais velho, porque se não for a graça de Deus, nós agiríamos exatamente como ele, sim ou não? Pois bem, agora,
eu tenho uma outra aplicação aqui. Analisemos nosso coração e percebamos quais as reais motivações que nos mantêm firmes em Deus. Por que é que eu estou falando isso? Irmãos, eu temo, e aqui eu me incluo, ok? Eu não estou apontando o dedo para os irmãos, eu estou me incluindo nessa questão. Eu temo que nossas reais intenções em permanecer na igreja, em permanecer diante de Deus, estejam mais relacionadas com aquilo que Deus faz do que com aquilo que Ele é. Muitas vezes nós temos mais medo do inferno do que gratidão em estar no céu. Preste atenção, o filho mais velho estava motivado por uma expectativa de recompensa. Pai, eu sempre estou com o Senhor, eu cuido das tuas coisas, eu sou um filho exemplar, eu nunca te abandonei, eu nunca te deixei, eu nunca fui para uma terra distante, não lancei mão do meu dinheiro, não gastei o dinheiro do Senhor dissolutamente. Pai, veja só quem eu sou, veja só o que faço. Olha só, não é? Ele estava motivado por uma expectativa de recompensa, e sua decepção revela que ele não servia ao Pai por amor, mas por interesse próprio. Em um nível mais profundo, isso nos desafia a examinar continuamente nossas próprias motivações em nossa vida espiritual. Estamos buscando a Deus pelo que Ele pode nos dar, ou pelo que Ele simplesmente é? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder. Estou servindo a Deus com o coração puro, ou minhas motivações são egoístas e interesseiras? Porque, irmãos, vamos ser sinceros, olhem a nossa vida, veja que vida boa nós temos. O que é que tem nos faltado, irmãos? Eu tenho visitado muitas famílias aqui, graças a Deus eu estou visitando. A qualquer hora eu chego lá na sua casa, estou visitando. E cada vez que eu vou, eu observo algumas coisas. Boas casas, um café de primeira, não é? É por isso que o meu terno está tendo dificuldade de fechar. Mais um hoje que não está querendo fechar. Esse aqui também está com dificuldade de fechar. Vocês podem observar que eu estou com ele aberto. Porque se eu fechar me incomoda. E eu não sabia disso. Hoje fui usar o terno e o terno não fecha. Por quê? Vocês que são os culpados. Só coisa boa para a gente comer, meu Deus. Jesus amado, Jesus tenha misericórdia do pastor. Essa tem sido a nossa vida. Aqueles que não têm um automóvel, ok, ônibus na porta, boas casas, saúde em dia, paz, sim ou não? Paz, estamos bem, tranquilos, felizes, os filhos na escola, trabalho me esperando amanhã cedo, no final do mês, o pagamento caindo na conta. Oh, vida maravilhosa essa que o Senhor tem nos dado, por isso eu amo. Está certo isso, irmãos? Será que está correto isso? Amar a Deus por aquilo que Ele tem me dado? Então eu estou igual esse rapaz da história. Se você ama a Deus por conta daquilo que Ele tem lhe dado, muito prazer, eu sou o filho mais velho que ficou. É o que Ele vai dizer para você. Porque é com Ele que nós estamos nos parecendo. Irmãos, permitam-me falar algo para vocês. E eu peço que os irmãos entendam o porquê de eu falar isso. Deus não merece ser amado assim. Deus quer ser amado pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Deus quer ser amado pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar. Ele não quer que você barganhe com Ele. Senhor, eu vou te servir porque o Senhor tem me cercado de sebe. Não foi isso que aconteceu lá com Jó? Deus chamou Satanás, quando os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor.
a Bíblia diz que foi Satanás entre eles. E aí Deus disse: olha o meu servo Jó, que servo maravilhoso. Ele me teme, desvia do mal. Veja que maravilha do meu servo Jó. Satanás olhou para o Senhor e disse: é claro, mas é claro, é lógico. O Senhor o tem cercado de sebe. Tira dele tudo quanto ele tem, para ver se ele vai continuar sendo esse Jó que o Senhor acabou de dizer. Tira dele tudo que ele tem, para que o Senhor veja no que ele se transformará. Ok? Pode tirar tudo dele. E o diabo fez isso. E a Bíblia diz que ele tirou tudo, tirou toda a sua riqueza, matou seus filhos. De repente, as notícias ruins foram chegando. Roubaram seus camelos, roubaram suas jumentas. Os seus filhos estavam todos reunidos, veio uma tempestade e os seus filhos morreram. Imagine você no lugar de Jó, uma notícia ruim atrás da outra, uma notícia ruim atrás da outra. Jó rasgou as suas vestes e disse o seguinte: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. E aí eu fico imaginando Satanás todo envergonhado, se apresentando novamente diante do Senhor, e o Senhor olhando para Satanás e dizendo assim: viste meu servo Jó? Tudo foi tirado dele, e ele continua íntegro, continua me amando. Ok, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Ok, pode ir lá, pode tocar nele. Só não tire sua vida, mas pode tocar nele. E a Bíblia diz que o diabo colocou uma enfermidade em Jó, a ponto de ele se coçar com cacos, pele pútrida, cheirando mal, uma doença terrível, que fazia a sua carne queimar, os seus ossos queimavam. Ele vai dando algumas descrições dessa enfermidade terrível a qual ele foi submetido. Ele foi acometido. Uma enfermidade terrível. A esposa de Jó, desorientada, havia perdido todos os filhos. Dá um desconto aí para a esposa de Jó, ok? Chegou diante de Jó: ainda mantens a tua integridade. Amaldiçoe teu Deus e morra, homem. O que Jó fez? Como louca, falas tu. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. É esse amor que Deus quer que nós sintamos. Mesmo se nós perdermos tudo o que temos, continuemos o amando da mesma maneira. Esse rapaz aqui, ele apresenta, não é, algumas condicionantes. Eu fiz isso, eu fui assim, e tu nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Sabe, irmãos, nós precisamos descobrir no nosso coração quais são nossas reais motivações. Se é o que Deus nos dá, ou se é Ele mesmo. Se estamos diante dEle porque Ele tem nos cercado de sebe, ou porque Ele é a razão da nossa vida. Mas eu aprendo uma outra coisa aqui, com esse filho que ficou. Preste atenção nisso, porque isso aqui é muito importante. Que o sucesso do outro seja o meu sucesso. Que a alegria do outro seja a minha alegria. Quando ele vê a cantoria, a algazarra, os barulhos de instrumentos, o povo gritando, dançando, o que é que está acontecendo? Aí o criado chega: teu irmão voltou, teu irmão está de volta, seu pai o recebeu de volta, vê se pode, que alegria. E ele ali com a cara sisuda: o quê? Como assim? Meu irmão, depois de tudo que ele fez? Você vê aqui um rapaz que foi incapaz de se alegrar com a alegria do seu irmão.
Irmãos, vocês se lembram da história da Branca de Neve? Todo mundo sabe a história da Branca de Neve, não é? O que é a história da Branca de Neve? Uma rainha que chega diante do espelho e fala assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E todos os dias o que o espelho dizia para ela? Não, minha rainha, de todas és a mais bela. É ou não é verdade? E assim foi. E enquanto isso ia acontecendo, paz no reino. Tudo ok, ótimo, ótimo, ótimo. Mas um dia a rainha foi lá, como de costume, fazer uma pergunta para o espelho. Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho disse: minha rainha, hoje a minha resposta vai ser diferente. Eu tenho que dizer para a senhora que sim, existe aí uma princesa cuja beleza sobrepuja a beleza de vossa majestade. O quê? Como assim? É ou não é verdade? Bastou ela ficar sabendo que tinha alguém melhor do que ela, mais bonita do que ela, para ela mandar um caçador matar a Branca de Neve. O caçador não matou, ela se transformou numa bruxa, numa velhinha, envenenou uma maçã, colocou veneno numa maçã, entregou a maçã para Branca de Neve mordeu a maçã, caiu em sono profundo, e vocês sabem o resto da história, e isso culminou na morte daquela rainha que se transformou naquela bruxa. Tudo mudou no reino, acabou a paz, acabou os dias ensolarados. Por quê? Porque uma mulher não soube lidar com o fato de estar em segundo lugar. Não pode ter ninguém melhor do que eu. Não pode haver ninguém mais feliz do que eu. Respondam para mim, não é mais ou menos o que está acontecendo aqui? Quando o filho mais velho fica sabendo que o irmão mais novo está lá, de volta, restabelecido, reconstruído, inclusive uma festa está acontecendo para ele, o que é que o irmão mais velho faz? Não, isso é inadmissível, eu não aceito uma coisa dessas. Isso não pode estar acontecendo, não é possível que meu pai fez um negócio desse. Não é possível que meu pai fez isso, eu não acredito, absolutamente. Aí chega o pai: meu filho, vamos entrar, vamos nos alegrar. Que é isso, pai? Que absurdo! Como assim, meu pai? Eu estou aqui o tempo inteiro, eu sou seu filho mais velho, eu fiquei do seu lado, eu fiquei com o senhor. Eu não desisti, eu não abandonei. E agora o senhor faz isso com meu irmão? Tratando meu irmão de uma forma que o senhor nunca me tratou. Ah, irmãos amados, nós precisamos lutar contra essas ervas daninhas que Satanás quer colocar no nosso coração. Sabe qual é o nome desse sentimento terrível que muitas vezes brota no nosso coração? Inveja. Inveja. A palavra de Deus nos diz lá em Gálatas 5:26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. E daí que o Miller canta melhor do que eu? Louvado seja Deus pela vida do Miller, que canta muito melhor do que eu. E daí, se o pastor tal prega muito melhor do que eu, louvado seja Deus. Eu me lembro de Moisés, no arraial de Israel, lá em Números capítulo 11. Havia alguns que estavam pregando no arraial, falando de Deus no arraial. Josué ficou sabendo daquilo e ficou todo conduído por Moisés. Aí chegou diante de Moisés: Moisés, eu quero contar uma coisa para o senhor. Tem uns profetas aí pregando aí no arraial, alguém aí falando de Deus no arraial. Proíbe esse povo, Moisés. O que foi que Moisés respondeu? Vocês se lembram? Que isso, Josué? Tens tu ciúmes por mim? Quem dera se todo o povo do Senhor fosse profeta. Olha que resposta. Quem dera. Essa semana nós estávamos voltando do Pérolas, e uma irmã disse assim para mim: pastor, tem outras igrejas vindo aqui no Pérolas, outras igrejas pregando aqui no Pérolas. E eu disse para aquela irmã: minha irmã amada, quem não é contra nós é por nós.
não é? Não há espaço para vaidade, para inveja no corpo de Cristo, irmãos. E daí se alguém aqui tem uma habilidade melhor para lidar com certas situações do que eu, louvado seja Deus por essa vida. Eu vou orar por essa vida, eu vou orar por esse pastor, eu vou orar por aquela pessoa, para que Deus a use muito mais do que a mim. Mas Satanás quer colocar essas ervas daninhas no nosso coração, e parece que a gente fica torcendo muitas vezes para o fracasso do outro. Irmãos, isso é uma coisa terrível. A palavra de Deus nos diz aqui em Provérbios 14:30, o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. A podridão dos ossos. Gálatas 5:19-21, Paulo diz, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Cuidado com essas ervas daninhas. Cuidado com essa história de você observar o seu irmão crescer e você não, e isso ficar no seu coração, isso ficar sendo o tempo todo ferindo o seu coração, e você ficar se entristecendo, porque o seu irmão está fazendo, está dando certo com ele, e não está dando certo com você. É o coração desse moço, desse rapaz que ficou em casa. Cuidado com isso. Conta-se uma história de uma cobra que perseguia um vagalume. O vagalume vivia fugindo da cobra, voando, e a cobra ia atrás do vagalume. E o tempo todo ela tentava abocanhar o vagalume fugia. E ela tentava abocanhar de novo, e o vagalume fugia. E ele pousava em algum lugar, e a cobra sorrateira ia, e quando ela ia dar o bote, o vagalume percebia e voava e fugia. Aí um dia o vagalume cansou. Ele disse, escute, vamos parar com isso, dona cobra. Por que é que a senhora quer me matar? Por que é que a senhora vive querendo me perseguindo, vive querendo me engolir, vive querendo me matar? Por quê? Eu não fiz nada para a senhora. Por que que a senhora quer acabar comigo? E a cobra disse assim para ele, porque eu não suporto ver você brilhar e eu não. Não suporto lidar com o teu brilho. Eu não aguento ver você ficar brilhando na minha frente e eu não consigo brilhar. Há uma frase que diz assim, a inveja é a semente do mal plantada no coração que só floresce onde o amor não é regado. Você se alegra com o sucesso do seu irmão? Você sabe lidar com o sucesso do seu irmão? Quando seu irmão chega diante de você e diz que conseguiu, que conquistou a tão sonhada casa própria, você não tem casa própria, você mora de aluguel e passa uma dificuldade para pagar o seu aluguel, aí o seu irmão diz para você, consegui comprar minha casa própria, qual é o sentimento que vem no seu coração? Alegria, regozijo, você se ajoelha, você ora, você agradece, ou você fala assim, bem pausadamente, e eu aí morando de aluguel, pagando aluguel, não é, irmão? Pois é, eu estou aí na luta, né? Quem sabe um dia eu consigo, né, chegar lá, né, irmão? Pois é, irmão. Nós precisamos, irmãos, entender essas coisas e tirar essas ervas daninhas do nosso coração. Se o irmão chegar perto de você e falar assim, consegui aquela vaga de emprego, está você e o irmão ali parelho, lutando por aquela vaga, mas o seu irmão foi escolhido, você é filho de Deus, você vai dizer, bendito seja o Senhor. Se não foi dessa vez, é porque Deus tem um plano para o meu irmão, e se for da vontade dele, meu momento vai chegar. Agradeça a Deus, não deixe o diabo colocar essa semente, essa erva daninha na inveja no seu coração, porque isso vai destruir você. É o que estava acontecendo com aquele moço, aquele rapaz, aquele que não partiu
inveja, inveja, inveja. Eu não aceito isso. Tudo de bom para o meu irmão e nada para mim. O pai teve que falar: meu filho, como assim nada para você? Tudo que eu tenho é seu. Tudo te pertence. Como assim, meu filho? Você está sempre comigo, você tem muita coisa. Irmãos amados, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe nessa noite. Eu não sei como é que está o seu coração, não sei como é que está a sua vida, mas se você se identificou com alguma coisa na vida desse rapaz que ficou em casa e também estava perdido dentro de casa, que você ore ao Senhor para que o Senhor possa abençoar você e transformar você, curar você. Vamos cantar nesse momento? Posso clamar. E daqui a pouquinho voltamos para finalizar o nosso culto.